o Padre Clemente, que hoje é Monsenhor, né? Mas era no meu, quando eu vim em 62, 63, era o Padre Gil, que respondia ao Padre Eurico de Oliveira Galixo. E eu até me lembro disso porque o meu pai falava que tinha um grande cavalo corredor e ganhador de muitos derbys aqui no jockey no Brasil, que se chama, um chileno, chamava-se Gualixo. E um dia caí nas neiras e falava qualquer brincadeira assim. Mas enfim, aí eu saí, é uma coisa fantástica, né? Aqui aconteceu uma coisa comigo que me deixa, foi uma das coisas, marcou assim, um relacionamento com meu pai. Eu me lembro que eu fiz uma bagunça, eu não me lembro qualquer coisa aí, e o Padre Gil me chamou aqui naquela sala dele ali. E eu tinha perdido um botão, de jogar de botão, e nesse botão eu botei CA, esse que eu tinha perdido, que quer dizer centroavante. E quando ele me chamou a atenção, eu falei para ele, depois que ele me chamou a atenção, eu ainda falei, escuta, esse botão que está aí, era um botão do Palmeiras, né? Isso é meu. Ele falou assim, não, mas isso é de CA, é de Carlos, alguma coisa assim. Eu falei, não, centroavante. E ele não acreditou, ou me colocou em dúvida, e eu bati o pé e chorava, porque, pô, tô falando que é meu isso aí, né? E saí bravo, e ele depois foi na sala de aula dele e me devolveu. No dia seguinte, ele vai me chamar na cara e falou assim, vem até minha sala. Eu falei, pô, tô ferrado, agora ele vai me dar outra bronca e agora eu brigo com ele, né? Mas não era isso, era meu pai que veio me buscar para assistir um jogo do Taubaté. Eu fico até hoje, né? Você vê como eu me emociono com isso, porque isso um ato do pai, uma coisa que faz, que é impagável isso, né? E eu fiz isso muito tempo depois com meu filho mais velho, que eu fui buscá-lo na escola de moto. E ele até hoje, e ele me escreveu outro dia dizendo que ele jamais vai esquecer o dia que ele saiu com 3 anos e subiu na moto, isso aqui. Era um negócio maravilhoso. Mas aí eu foi em 62, a gente na época fazia admissão ao ginásio. Eram cursos particulares, aí você podia passar direto, mas havia um costume de que todo mundo passava admissão. Enfim, e eu fui fazer na Dona Marília, passei e fiz aqui, voltei para cá em 65. 65 com certeza, porque 64 foi a Revolução, foi algo traumático. Quando eu voltei em 65 e 66, eu não me lembro, acho que o Padre Gil ainda estava aqui, mas já estava o Padre Correia, eu acho, o Padre Correia. E já começou umas primeiras aberturas aqui do diocesano, que eu me lembro que começaram a entrar as primeiras mulheres. Mas porque o ginásio lá, o Bom Conselho, acho que estava já em fase de fechamento, ou pré-fechamento, digamos assim. E começou mulheres que estudaram em classes separadas. Só dali a 4, 5 anos, até quando veio o professor Zé Carlos, que teve esse rompeu de fazer classe mista, né? Que aqui não era admissível. Mas eu voltei em 65, 66 e, nossa, e era uma coisa... Também um tempo tinham os alunos muito mais velhos, o falecido Zé Boi estudava comigo, eram umas coisas fantásticas, o Cid Mansur. Não que sejam má pessoas, mas eram mais velhos, então o pensamento já era outras coisas, né? Mas por alguns outros motivos eu vou sair novamente do IDESA e fui para o Legário de Barro, voltei em 1969 no primeiro colegial. Quando eu voltei no primeiro colegial já tinha uma outra estrutura, o professor Zé Carlos Sebe tinha assumido a orientação, né, educacional e então você já tinha uma estrutura de linha pedagógica que eu me lembro era dessa época. Antes o que tinha era dando matéria e cobrando, né? Então já tinha a dona Neide, que já tomava uma conta mais vamos dizer assim, da postura, né? E como daí já tinha muita mulher, né? E aí era um barato, porque você ia ficar vendo aí as meninas, elas dobravam o vestido, né? Saía da sala, dobrava o vestido, aí alguém pegava o vestido muito curto na frente, e você ia e botava o vestido dentro do banheiro, elas ia um tal de ir pro banheiro e voltava com o vestido, cada uma, era uma delícia. E, enfim, era um negócio muito gostoso, mas havia também muita disputa, porque as meninas preferiam já os mais velhos, em compensação a gente estudava já em outro colégio, tinha alguma coisa, também judiava delas lá, né? O Zé Carlos não chamava muita atenção por causa disso, que a gente era uma forma de você até judiar assim, das pessoas, que não era legal não. Mas enfim, foi um momento muito maravilhoso. Eu me lembro que aqui teve a primeiro, acho que em Taubaté,
teve o primeiro concurso interno, festival de canção, porque, né? Ele teve um festival de canção, pois é, Zé Carlos Anselmo, e eu escrevi uma música, chamava-se Mary Shell, né? E aliás a música, a minha atual mulher, né? Ela já era apaixonada, né? Então, com as amigas, botaram um lençol e tinha um palco ali, e quando tocava o Mary Shell, eu não sei fazer dó, ré, fá, sol, eu não sei isso aí. Eu só escrevi um poema e alguém musicou. O Zé Batista era um colega nosso que ele já estava na engenharia e ele musicou, né? E aliás foi ele que interpretou, o Zé Batista, o irmão dele, o AC, e a Maria Helena Rigg. E eles interpretaram aqui, no final todo mundo veio me comentar, mas acabou ganhando o melhor arranjo, que não foi nada a ver comigo. Mas tudo bem, mas foi sensacional, isso aqui estava lotado de jovens, logo após as aulas de manhã, né? Enfim, tudo, o diocesano tinha, eu acabei de dar uma volta por aí, tinha acho que era o único colégio que tinha um campo de futebol quase de tamanho normal, né? A gente jogava muito aí, praticava muito esporte. Padre Gil, na época, jogava bola com a gente de batina, né? Você raramente via padres de batinas, você padre todo. E aqui era um lugar de muita... Tinha muita lenda também. Eu me lembro que falavam que tinha um quarto aí, eu nunca vi. Que se você fizesse isso bem, lá em 62, se você fizesse bagunça, você era colocado e teria uma esqueleto, uma caveira que ficava circulando, isso e aquilo. Eu lembro-me e presto aí uma homenagem às pessoas, muitas eu vou esquecer, mas já falei de professora Melo, Terezinha, seu Matias, Messias, eu lembrei do Messias, que tomava conta da porta, ou a dona Terezinha, a dona Neide, o padre Gil, o padre Galixo, o padre Corrêa, que foi uma pessoa fantástica, o padre Corrêa era um padre moderno, ele conversava com você, ele vivia muito bem, né? O pessoal dizia, né? Corria lendas a respeito dele, que ele era de uma família rica e que ele não teria feito voto de pobreza. Então ele tinha um Carmanguia TC, né? Ele, aqui, quem não sabe o que é Carmanguia TC, é só hein? Vinhos, tudo. Ele era um cara que vivia a vida. E inteligentíssimo, professor da faculdade, emérito da faculdade de filosofia, era um cara, enfim. O Padre Chester dava aula de história pra gente, ele falava todo ano a mesma hora dele, é só oral, ele não escrevia nada na lousa e você tinha que copiar. Você imagina aluno de terceiro ano, né, terceiro, primário não me lembro, mas com certeza, primeiro ano de ginásio hoje, que mudou, aí seria sétimo, oitavo ano de hoje, vendo um professor falando de história e eu ser desesperado copiando tudo, quer dizer, você pega horror daquilo, você nunca mais quer falar de história na vida, né? Porque você simplesmente tinha que dar um jeito de ir copiando, porque depois ele era muito rígido. E o engraçado é que o meu irmão era um ano mais velho e fazia sempre isso. Se você pegava o caderno do meu irmão, era igualzinho o que ele falou, então eu tive essa vantagem que eu pegava o caderno de lá. Até o dia que a minha mãe descobriu e fez eu copiar o caderno inteirinho do meu irmão. Mas enfim, o diocesano tinha dois colégios em Taubaté que sobressaíam, vamos dizer assim, que era o Estadão, né, o chamado Estadão, que era o Monteiro Lobato, e de manhã era o Monteirinho, e o diocesano. Eram rivais no esporte e em muitas outras, né, mas eu acredito que foram os dois colégios da cidade que definiram ou influenciaram muito o pensamento de grande parte da juventude, né? E eu não me lembro, para falar a verdade para vocês, até 66, 67, eu não me lembro de ter outro ginásio do estado em Taubaté. Ginásio, né? E tinha também naquela época, hoje o pessoal não entende porque ensino médio, naquela época era clássico, científico e o normal, né?